Eu sou o Guilherme Franco e esse é o Coisa Pública, podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Nesse episódio, vamos falar sobre inovação nos dias de hoje. Em meio a uma pandemia mundial e crises econômicas e políticas, ela simplifica a importância em investir no desenvolvimento. À medida que os casos de coronavírus se espalham pelo mundo, os cientistas brasileiros esperam acelerar o desenvolvimento e conseguir chegar, nos próximos meses, a uma possível vacina contra o novo coronavírus. Mas como é esse processo de fato? No Brasil, o investimento em pesquisa é pouco eficiente e avança bem devagar. De acordo com o ranking do Fórum Econômico Mundial, o Brasil ficou em 71º lugar em 2019, após avançar uma única posição. No indicador Capacidade de Inovação, o país permaneceu em 40ª posição. Enquanto isso, o Anuário de Competitividade Mundial 2019, realizado pela escola suíça IMD, mostra que o Brasil ficou em 59º lugar entre os 63 países avaliados. Em relação a 2018, houve um ganho de 3 posições. Com queda dos investimentos do governo em P&D, o desenvolvimento interno e os planos econômicos para o Brasil estão se tornando cada vez mais comprometidos. Em 2019, com o objetivo de adequar as contas à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao teto de gastos, o governo federal informou o congelamento de 29,6 bilhões de reais de recursos da União. Com os cortes, além dos 31,4% cortados do Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia perdeu 41,9% dos recursos. Após o recuo do Ministério da Economia, o Ministério conseguiu recuperar 300 milhões de reais em verbas. Após a Organização Mundial de Saúde declarar, no dia 30 de janeiro, que o surto do novo coronavírus constituiu uma emergência de saúde pública, estamos assistindo uma corrida científica em busca de tratamentos eficazes contra a doença. Para entendermos como o Brasil se encaixa nesse cenário, eu e a Natália Almeida vamos conversar com Mariano Miranda, antigo subsecretário de Gestão de Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e parte do Comitê Técnico de Saúde do CLP, para entender as ações que estados e municípios estão realizando e a importância de investimento em pesquisas. Mas antes de começarmos, quero deixar um recadinho. Se você gosta desse podcast e de todos os conteúdos que a gente produz no CLP, não deixe de acessar a nossa página no Catarse e apoiar os nossos projetos com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar catarse.me/CLP e, como sempre, o link está na descrição do episódio. Além disso, se você quiser saber mais sobre educação, segurança pública, sustentabilidade social, desenvolvimento e os pilares do ranking de competitividade, assine a nossa nova newsletter mensal, a Desenvolvimento em Perspectiva. Nela, você vai poder acompanhar mensalmente o contexto de cada um dos demais pilares do ranking de competitividade. É só acessar desenvolvimentoempesquisa.com.br e você vai fazer o cadastro para receber a próxima edição, além de conferir a última enquanto espera. Mariano, quem é você no Estado Democrático de Direito? Difícil de se responder hoje, mas acho que a primeira resposta que me vem à cabeça é que eu sou cidadão. E como cidadão, eu entendo aí que o Estado Democrático de Direito é o fundamento de uma sociedade livre, de uma sociedade que tem que focar no indivíduo, mas tem que também ter um Estado que garanta os nossos direitos. Não me posiciono de forma radical, como muitos hoje querem, ou é você de um lado ou é você de outro. Me posiciono de uma maneira que a gente busque aí o bem para a sociedade, busque o bem para a democracia, garanta direitos individuais e garanta uma tentativa de igualdade social. Acho que isso tudo aí se resume a mim como um cidadão nesse Estado Democrático de Direito. Então vamos começar aqui pela primeira pergunta. A gente comentou há pouco, conversando aqui informalmente, que você tem rodado aí o Brasil, estando na linha de frente de estados, municípios. A doença, o vírus, chegou primeiro nas grandes capitais. Mas eu queria que você fizesse um balanço de que você viu aí nos últimos dias, né, principalmente nessas viagens que você tem feito Brasil afora. Eu passei nos últimos anos trabalhando diretamente com a parte de gestão de saúde, então eu pude lutar contra a epidemia da dengue, onde nós criamos uma série de medidas alternativas, porque a dengue é uma doença conhecida pelo Brasil e a gente sabe que todo ano, naquele período, a gente vai ter um índice alto e vai acontecer. No ano de 2018, houve uma mudança muito grande, mas de alguma forma a gente estava preparado. Fizemos campanhas, fizemos acampamentos para poder dar soro para quem estava com doença, enfim, fizemos muita coisa nesse sentido.
Então, eu não julgo que o Brasil seja um país, como se diz hoje no linguajar jovem, né, noob na tratativa de epidemias. Mas o que me passou durante essas viagens que eu fiz e essas avaliações, nós fomos muito incompetentes para poder se preparar para essa epidemia. Ela não surgiu aqui do nada, nós acompanhamos o dia que ela nasceu, o dia que ela cresceu, como ela veio se espalhando. Ela se espalhou rapidamente, mas no período de 1 mês ou 2, e a gente só tomou medidas mais fortes, mais firmes agora. E ainda hoje, olhando para os municípios, olhando aí para os gestores locais, você vê uma desinformação completa, uma falta de informação do nível central, nacional. Ontem mesmo o presidente estava falando uma coisa e os governadores falando outra coisa e os munícipes falando outras coisas, cada um adotando uma medida para uma doença que exige uma atitude que seja mais coesa, né? Uma atitude que seja comum, tanto da população, que vai precisar tomar agora as rédeas da situação e vai ser a população que vai fazer a diferença. Nenhum governo vai fazer a diferença agora mais, né? Não existe ações que o governo faça que resolva. O governo vai só remediar o problema. O que vai resolver vai ser a ação individual de cada um. E o que eu vi nesses municípios foi justamente essa incapacidade, essa desinformação para poder se preparar. E a partir disso, a gente chegou aonde está e, como tem dito, os especialistas da área, a gente está começando o problema. Um problema que a gente não consegue medir ele ainda, porque ele vai estar ligado a uma série de fatores que são conhecidos, mas não são metrificáveis, já que de um biologismo. Você falou nessa questão, né, da falta de comunicação entre os governadores, os presidentes, os municípios. Você acha que a falta de comunicação, por que ela acontece? Primeiro, é um momento político que a gente vive de ideologia, né? Isso é claro. E aí a gente coloca a ideologia partidária à frente de política pública. E não dá para fazer isso. Os países que não estão nesse timing, eles estão agindo de forma mais coerente. Os países que estão, e aí não é só aqui, você pode olhar os Estados Unidos, o presidente americano tem tido uma postura, os governadores têm tido outras. Ou seja, países onde a gente tem uma radicalização do ideal partidário tem tido mais dificuldade. E teve mais dificuldade de se preparar. E aí você tem também aqueles líderes políticos que querem oferir algum tipo de benefício político do momento, que isso é ridículo. Faltou um pensamento nacional positivo, independente de partido, faltou um posicionamento independente de setor e de região. Eu acho que deveria ter havido um líder que faltou, e aqui eu faço uma exceção ao ministro Mandetta, que eu acho que ele tem feito um trabalho com as limitações de um ministro que tem, mas tem feito algum trabalho, mas também para remediar e não tem feito para prevenir. Eu acho que muito do que tudo engloba as políticas públicas, né? Então, falta de evidências, falta de dados, falta de uma ideia única para construir, né? Eu acho que isso não só de saúde, mas também segurança, educação, uma coisa que a gente vê em todos os nossos podcasts, que é esse problema em ter políticas públicas que realmente respondam alguma coisa, né? Que realmente sejam unidas, não apenas por conta da ideologia de partidos. Acho que é uma coisa muito comum no Brasil. No Brasil falta um pouco de política de Estado, né? E sobra política de governo. Para cada época que nós nos encontramos aí com o governo à frente, você tem uma política de governo e política de Estado são deixadas para trás. Se a gente tivesse um propósito único de Estado, governo de pensamento de Estado, a gente não teria esse tipo de pensamento, né? E isso aflora muito mais quando existe uma crise nacional, né? Então, todas as nossas peculiaridades de local, de pensamento, se você é de esquerda, de direita, se você é de centro, se você não gosta de política, gosta de política, tá todo mundo no mesmo barco agora. Isso está evidente. E tá todo mundo tendo que se conversar e se entender obrigatoriamente. Uma coisa para ensinar, né? Porque nessa crise mundial agora, tem que começar a olhar para o outro, começar a construir políticas públicas reais, né? E não deixarem elas serem terminadas ao longo do governo. Assim, eu acho que talvez seja um aprendizado que a gente possa ter depois disso tudo. Eu ainda sou um pouco cético com relação a isso. Eu, sinceramente, não sei se a gente vai sair dessa melhor ou pior. Né? Existem vários artigos sendo publicados aí, e a gente tem lido muita coisa. Ontem eu li um artigo do Harari, que é o escritor do Homo Sapiens, e ele trazendo uma visão de futuro
ele é excelente nisso, de medidas que podem ser tomadas agora, que vão impactar dentro do nosso individualismo e que a gente agora vai aceitar, porque a gente está pensando em segurança, né? O Estado, você tira um pouco da sua liberdade e troca de segurança. É essa relação do Estado e indivíduo, né? E essa relação agora fica muito prejudicada, porque a gente quer segurança, não quer liberdade. Aí daqui quando passar a crise, a gente vai querer liberdade, mas o Estado não da segurança vai estar segurando isso. Isso pode ser uma situação que pode acontecer. Enfim, é um cenário político nacional, mundial, que a gente ainda não conhece. Vão ter muitas previsões e a gente vai ter que tentar buscar algum tipo de coerência. Quem faz parte da classe de pessoas que pensa, que estuda, que busca soluções, a gente vai ter que sentar e pensar, né? Tem muita gente que não vai seguir a vida. Outros vão ter que sentar, pensar e tentar buscar soluções para vencer isso no futuro, não agora. Agora a ideia é enfrentar doenças. Você falou muito dessa questão que a política partidária acaba entrando na frente das nossas prioridades. No caso de Juiz de Fora, que é um município de médio porte, né? Queria que você falasse como é que está sendo essas ações desses municípios de médio e pequeno porte. Como que eles estão lidando com essa falta de informação, falta de conectividade entre estado e município? A gente está conseguindo atender as pessoas? Bem, eu não estou hoje na linha de frente de Juiz de Fora. Eu estive durante 10 anos, mas acompanho de perto, tenho amigos e tenho profissionais que eu acompanho diariamente no trabalho deles. No meu município, o que eu percebo aqui de fora como cidadão, respondendo aquela primeira pergunta lá, é uma tentativa de remediar aquilo que poderia ter sido prevenido. Mas os municípios, na relação federativa, são os que mais sofrem, porque os municípios não têm recurso para poder combater uma dessa escala. A questão da saúde, de subfinanciamento, vem sendo discutido há muito tempo. E aí, de repente, vem uma crise e os municípios que estão sem orientação nacional, sem recurso nacional, são obrigados a preparar e a se organizar, porque o cara da frente, se você pensar nos líderes do executivo, quem está próximo aqui é o prefeito, a prefeita. Eles são os que têm que dar algum tipo de resposta imediata. E o que eu percebo aqui e percebo em outros municípios é uma tentativa de tomar medidas domésticas. Existe sim alguns tipos de orientação da OMS, do Ministério da Saúde, mas quando você fala de regionalismo, aí você fala de ações de municípios do sertão, do agreste, do interior de Minas Gerais, das favelas do Rio. Cada um vai ter que tomar uma medida que seja doméstica e uma medida que atenda às peculiaridades geográficas, socioeconômicas do local e culturais, né? Então, a linha de frente hoje está sendo viver cada dia, lutar cada dia e ver o que acontece. Porque dentro de uma perspectiva de planejamento estratégico, é uma grande furada, porque você lida com metodologia de tentativa e erro, o que nesse momento significa morte de gente. Investir em pesquisa é realmente necessário? Sem dúvida, os países que conseguiram frear melhor são aqueles que investiram e têm investimento a longo prazo em pesquisa, em desenvolvimento de profissionais de ponta. O Brasil tem muita gente boa, mas quando você coloca o Brasil frente a outros países, o Brasil fica muito para trás. Estudando aqui para poder participar do podcast com vocês, eu peguei uma matéria de junho de 2019 do Valor Econômico e ele vem falando da inovação estratégica do Brasil em relação aos demais países da OCDE. E quando você pega a relação Brasil com esses outros países, ele divide a inovação de pesquisa e desenvolvimento em 3 níveis. Em alto impacto, que são softwares, sistemas. Em médio impacto, que são aqueles carros, veículos, aviões. E o terceiro impacto, que é a questão mais ambiental. O Brasil, quando fala assim em alto impacto, que é software, o Brasil ele está muito atrás dos demais. E quando você fala em investimento em sistema de informação, você fala em uma possibilidade de colher dados que o momento agora exigiria, né? O SUS, hoje, ele tem mais de 200 tipos de sistema e não tem um sistema único de saúde, o que é uma incoerência, dado ao nosso nome do nosso sistema de saúde. E não tem um sistema único que garanta ou que mapeie as condições sanitárias, as condições terapêuticas das localidades. Se nós tivéssemos um desenvolvimento nesse sentido, olha como isso poderia otimizar a luta contra essa doença. Né? E no que tange a pesquisa em si, hoje a gente depende muito de capital intelectual
internacional. Você tem que buscar informações fora, você tem que buscar tecnologia fora, isso tudo fica muito mais caro. Aí para isso você precisa de recurso fora, porque você vai precisar de um investimento alto, porque você vai precisar de investimento internacional para buscar coisas internacionais. Se nós houvéssemos uma pesquisa com desenvolvimento de questões caseiras, a gente não estaria numa situação tão frágil num momento como esse. E eu volto a dizer, esse momento é um momento inesperado, vou contrariar, ele é esperado, mas a gente não sabia quando. Porque a gente sempre soube que ia ter uma pandemia. A globalização, o fácil acesso dos países, isso tudo vai levar que a gente tenha pandemias constantes. E é necessário que a gente busque inovação para ter soluções brasileiras. Um exemplo rápido, para não me estender muito, é a questão do teste rápido, que saiu ontem. Teste rápido da Covid, que você consegue fazer em 10 minutos. Esse teste a gente teve que buscar ele na Coreia. Algumas startups, a Fiocruz está tentando fazer, mas está tentando agora. Então, vamos buscar remediar isso agora, fazer uma pesquisa agora, e pode ser que isso nem seja uma questão eficaz, e para isso eu compro de um país que já investiu em tecnologia, que é a Coreia do Sul. E aí eu pago mais caro por isso. E aí eu tenho menor acesso para isso. Mas um sistema que funcionou muito lá foi a questão dos drive-thrus, que até o Brasil está pensando em implementar também. Tem algumas ações, aí a gente vai entrar na gestão da crise, que tem que ser tomadas. E você pode copiar ações, né? O legal é aprender também com os outros. Tem a questão do drive-thru, que você pode fazer a colheita do material e fazer o exame. Isso te daria uma ordem maior. Lendo o artigo de um médico que foi o que combateu o ebola na África, dentre as 5 itens que ele coloca como principais para se combater uma epidemia de grande porte, o primeiro, ele fala, fazer testes e mais testes. Você precisa saber com o que você está lidando. Né? Os números saltam aos olhos porque você tem hoje 100, amanhã você tem 600. Não é porque de um dia para o outro contaminou 600, você não tinha a resposta daqueles 600. E com essa resposta atrasada, o que você tem é um atraso também nas ações. Então, testar é uma questão essencial, e esses testes seriam mais fáceis se nós tivéssemos um investimento em pesquisa e desenvolvimento, o que não é uma realidade no Brasil nestas áreas. E eu chamo a atenção principalmente para esse conceito de alta tecnologia, que são softwares, né, sistemas. Os sistemas brasileiros institucionais são sistemas muito atrasados, muito obsoletos. O sistema de controle de medicamentos do SUS, é o Horus, ele só faz você registrar o que entra e o que sai, você não consegue fazer a gestão logística disso. Como é que eu faço uma gestão logística agora, onde eu tenho que mandar milhares e milhares de insumos para milhares e milhares de pessoas, sem ter o registro disso? O que vai acontecer? Você vai ter uma perda absoluta de itens, uma má utilização e uma necessidade de investimento além daquilo que você precisaria, porque você não tem um sistema que garanta uma confiabilidade de dados, de informação. Isso está dentro de pesquisa e desenvolvimento. Tem um meme rodando pela internet, eu não sei se é verdadeiro ou não, dentro de tantos que tem aí, que uma bióloga é questionada por que não estudaram isso antes, e aí ela responde, vocês deviam perguntar isso a jogador A, jogador B de futebol, que ganha milhões de reais, enquanto uma bióloga ganha R$2.000. A gente investe muito pouco em profissões que têm impacto social relevante. A gente investe mais em pessoas que têm impacto social e midiático, né? Que trazem algum tipo de imagem. Isso é condição nacional, é o que o mercado e o capitalismo puseram para a gente. Então você gasta milhões com um jogador de futebol e gasta centenas de reais com uma bióloga, um PhD em ciência, em pesquisa, e isso tudo reflete em momentos como esse, momentos em que o mundo todo está em perigo. Será que não está na hora da gente rever isso? Será que vale investir pela imagem ou vale investir pelo impacto que aquela pessoa provoca para a sociedade? Qual a importância também de investimento em bolsas, em mestrados e doutorados, né, nesse sentido, Mariana? Absoluta. Eu estudei a vida toda no colégio público, e quando eu fui enfrentar uma faculdade, uma universidade federal, eu não conseguia, de forma nenhuma, competir com quem estava no colégio privado, do colégio particular. Depois, para conseguir fazer uma pós-graduação, um trabalho, para quem não tem dinheiro, é quase impossível.
né? Você tem pouquíssimas vagas e você disputa só com quem tem algum tipo de formação melhor. Investir em bolsa é investir em mentes. O país só cresce com indivíduos fortes e mentes fortes. Hoje, as pessoas se gabam de poder ter estudado numa universidade da Inglaterra, dos Estados Unidos, enquanto que a gente poderia se gabar de estudar nas nossas universidades. A gente tem possibilidade de ter estrutura para isso e investir mais na universidade pública, investir mais no acesso, permitir que outras classes tenham acesso, que são a maioria das pessoas. Tem muita gente querendo estudar que não consegue. Isso tudo impacta na frente. E quando você precisa de pessoas pensantes, você não tem. E aí eu vou fazer um gancho nessa sua pergunta, fugindo um pouco dela. Além de bolsas, o investimento em educação fundamental é essencial. Agora a gente tem necessidade de ter pessoas conscientes, de ter pessoas que consigam compreender a gravidade do assunto. E a educação fundamental para essas pessoas teria sido fundamental para que elas compreendessem isso. E você tem uma parcela gigantesca de pessoas que chegaram ao fundamental, não fizeram ensino médio, mas que não conseguem ter a compreensão e a capacidade necessária para promover ações que impactem o coletivo. E aí você quer exigir dessa pessoa agora que ela tenha isso e pronto. Isso também tem a ver com a educação, na formação de pessoas e indivíduos melhores. Mesmo questões de higiene, né? A gente vê quantas professoras estão tentando ensinar os alunos a lavar as mãos, isso aqui. Então, desde o básico, né? Desde a saúde básica mesmo, história, biologia, ciência, etc. Quando a gente conversou, eu falei das minhas viagens. Eu estive agora no Centro-Oeste, tenho ido para o Nordeste. A realidade do que a gente fala no Sudeste, aqui vocês estão falando de São Paulo, eu estou falando de Minas Gerais, Rio, são locais onde existe uma realidade muito diferente de todo o Brasil. Nós somos uma parcela muito pequena daquilo que acontece. E se vocês imaginarem o que acontece dentro de uma cidade sertaneja, uma cidade do sertão, esse tipo de discussão não está lá. Agora está porque está em todos os jornais, a novela teve que parar, mas não estava. A gente tem uma parcela significativa de brasileiros que não tem conhecimento. Então você tem a necessidade do investimento no ensino fundamental para criar pessoas melhores, com consciências melhores, e a necessidade de investimento em bolsas para que você crie pesquisadores que possam efetivamente criar tecnologias nacionais que possam ser dadas para a gente. Como pensar políticas públicas que vão beneficiar o Estado? Como que os dois setores trabalham juntos para aumentar o investimento em pesquisa e educação? Nessa reportagem do jornal Valor Econômico, ela vem trazendo essa discussão de forma interessante. Dos países da OCDE, né, que formam aí a Organização de Países de Desenvolvimento e de Cooperação, ela fala que 60% do Brasil, muito diferente do que acontece nos demais países, 60% do que se investe em P&D vem do Estado. O Estado, as universidades é quem investe em P&D, com todas as dificuldades que tem. Enquanto que nos demais países, 75% do investimento está feito pelo setor privado. Então, o setor privado investindo em pesquisas que desenvolvam o seu país. No Brasil, a gente tem um aporte muito menor que isso, né? Hoje, aqui o Estado faz mais e com isso faz menos. O setor privado entender a importância que ele tem para o desenvolvimento do país é compreender que o país grande faz com que a empresa dele seja grande. E esse momento agora demonstra claramente isso. Um mês atrás, quando a gente ficava sentado no sofá vendo a crise na China, você via uma enxurrada de vídeos e falas falando sobre os crescimentos econômicos, todas as questões econômicas que estavam melhorando, as empresas melhorando e tal. E aí, de repente, tudo cai. As empresas podem quebrar, o Estado é obrigado a intervir na empresa, reduzindo carga horária de trabalho, possibilitando férias coletivas. Você vê que o Estado é essencial para a sobrevivência do setor privado. Então, o setor privado é essencial para o Estado, para o país. Ele tem que investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Se isso não acontece, ele se sujeita à ruína, que é o que está acontecendo agora. Eu espero que isso mostre. Existem algumas ações, a relação da questão desse kit, foi falado pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, que os kits de teste rápido estão sendo comprados por algumas mineradoras,
poxa, muito bom, importante. Espero muito que essas mineradoras consigam agora investir mais na educação, investir em bolsas de pesquisa, possam investir mais em desenvolvimento nacional. A gente tem um exemplo de uma empresa de cosmético que leva o Brasil para uma posição maior, que ela investe em pesquisa em desenvolvimento, mas na área cosmética, que é uma empresa nacional, que é a Natura. Essa é um exemplo interessante que a gente pode ter de investimento. É importante que o setor privado tenha essa consciência, né? E essa crise está demonstrando isso. Uma pergunta mais conclusiva, assim, mais como aprendizado que a gente pode levar de toda essa situação, investimento em pesquisa, de aprender com os erros. Você vê um aprendizado para o Brasil no futuro, Marina? Com certeza. Eu ainda não sei o quanto esse aprendizado vai impactar no nível governamental. Mas no nível das pessoas, a gente vai passar a dar um pouco mais de importância à informação e à prevenção. E as empresas que sofreram um impacto tão forte agora do Estado, elas vão também passar a perceber a necessidade de investir mais no país em políticas de Estado, né, que garantam elas mais estabilidade. Esse momento vai ser um momento que pode ser um momento de muita reflexão. A gente ainda vai sofrer muito, com todas os demonstrativos mostram que a gente vai passar por uma fase muito pior, né? Outros podcasts que vocês forem tratar, vocês vão estar discutindo cenários, eu imagino, piores do que a gente está vendo agora, e esses cenários vão levar a gente a pensar na necessidade da participação do coletivo. Não dá mais para a gente pensar somente no nosso umbigo, ou no nosso partido político, ou no nosso curral eleitoral, ou só no nosso lucro. Esse pensamento não cabe no mundo globalizado. A gente hoje consegue ver uma informação que é feita agora na China e a gente não conseguir mensurar o que podia impactar para a gente. E agora a gente vai conseguir perceber isso, né? Eu imagino que esse seja o grande aprendizado. A gente vive num mundo que todos os indivíduos, um cara lá da China, que impacta uma pessoa aqui de Juiz de Fora, né? E esse pensamento coletivo, essa ideia de impacto coletivo das ações individuais, eu acho que é o grande aprendizado desse momento. Espero ter podido contribuir com vocês aí. O trabalho de vocês é sensacional, viu? Legal demais, legal demais. Espero que dê certo, espero que contribua, espero que quem nos ouça possa fazer algum tipo de reflexão, né? Tanto líderes políticos quanto os cidadãos comuns possam fazer uma reflexão da importância deles para o todo. Como você falou, acho que agora está nas nossas mãos, né? Então não cabe mais a governadores, a presidente, acho que está na população mesmo. Criar as medidas de segurança, de prevenção, se atentar às notícias. É isso aí. Esse foi o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Se você quiser fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E mais uma vez, apoie o nosso projeto no Catarse em catarse.me/clp. Ou se você não puder, indique esse podcast para os amigos, compartilhe nas redes sociais e leve essa discussão mais longe. Também não se esqueça de seguir todos os canais do CLP nas redes sociais para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi editado pela Maremoto.